Muitos advogados ali, às vezes no começo, acabam escolhendo qualquer área de atuação, ou então escolhem uma área do direito como área de atuação. E não é a mesma coisa. Uma coisa é você ser especialista em direito civil, por exemplo. Outra coisa é você ser especialista em contratos para o mercado de infoprodutos. Também é direito civil, mas é muito mais específico. Isso é ter um nicho de atuação. É importante que, se você está no começo, você já leve isso em consideração, já saiba disso e, inclusive, já escolha qual que vai ser o seu nicho de atuação. Porque aí você vai estudar sobre ele. Você vai entender sobre ele. Todos aqueles medos de perder prazo, de perder um processo, de levar uma costa do juiz na audiência, tudo isso passa a partir do momento que você escolhe ter uma advocacia sem burocracia. Uma advocacia que não tem nada de processo judicial. E pode parecer um negócio assim, nossa, de outro mundo. Eu sei, porque eu também pensei isso, tá? Eu sei, isso pode estar se passando na sua cabeça. Mas existe muito mais para a advocacia do que só processo judicial. Você não está aqui só para fazer processo judicial, só para fazer peça processual, só para fazer audiência. Não. Você pode muito mais, entendeu? Você consegue, tem muito mais possibilidades para você. E isso aqui que você está vendo agora, você não aprende na faculdade de Direito. Você não aprende, não tem nenhuma aula da faculdade de Direito onde ensinam para gente o que a gente pode fazer além do judiciário. Quais são as opções que eu ouvi quando eu estava na faculdade? Eu ouvi que eu podia ser advogada ou que eu podia fazer concurso. Mas existe um abismo enorme entre os dois. E a advocacia, que eu fui ensinada ali na faculdade, que me trouxeram as possibilidades, era advocacia para atuar com processo. Ninguém me falou que eu poderia ser advogada especialista em contratos. Ninguém me falou que eu poderia ter uma advocacia 100% voltada para infoprodutores. Imagine só, falar um negócio desse na faculdade. Eu não tinha nem ideia de que isso era possível. Para mim, o normal sempre foi ali processo judicial, no meu caso, inclusive, processo trabalhista, e é isso aí, tá tudo certo. Por que eu me sujeitei a essa situação? Porque eu não tinha experiência. Porque eu tive medo, porque eu não tinha experiência. E quando eu saí desse escritório de advocacia, foi aí que eu descobri que essa experiência anterior que eu tive não me ajudou. Não para o que eu queria, que era uma advocacia sem burocracia. Por quê? Porque eu só tinha aprendido a atuar com processo trabalhista. Eu não aprendi gestão de empresa, não aprendi a cuidar do financeiro, não aprendi a prospectar cliente. Eu não aprendi nada disso. Eu tive que aprender quando eu saí desse escritório. Então, eu perdi praticamente 2 anos, que foi o tempo entre eu me formar ali, pegar minha OAB e eu abrir o meu escritório. Eu deveria ter feito isso muito antes mesmo. Que eu poderia hoje ter muito mais resultados do que eu tinha naquela época, do que eu tenho agora, inclusive. Tá? Então, a falta de experiência não deve ser um empecilho para você abrir o seu próprio escritório. A experiência você conquista na prática. Aprende a teoria e bora para a prática. Não fica ali muito focado só em aprender a teoria e vai aprendendo na prática, que isso vai fazer uma diferença muito grande aí na sua carreira. Outro grande erro aqui dos advogados, até acredito que esse seja uma consequência do primeiro erro, que seria não abrir o próprio escritório, se paralisar na abertura do escritório por não ter experiência. Uma consequência disso seria ele se sujeitar a péssimas condições de trabalho em outros escritórios de advocacia. Eu tenho certeza que isso acontece, certeza absoluta. A condição que eu vivi no escritório de advocacia não era tão ruim, tá? Não era tão ruim perto do que eu sabia que acontecia com vários colegas. Será que isso vale a pena aí para sua carreira? Será que isso vai te ajudar em alguma coisa? Eu tenho outros relatos também. Isso aqui foi que eu vivenciei, que eu acompanhei. Eu era advogada trabalhista de um escritório, né? E a gente defendia empresas. Tinha um outro escritório de advocacia. Eu detestava aquele escritório, de verdade. Nossa, como eu tinha ranço daquele escritório de advocacia. Eles tinham vários advogados, principalmente advogados assim, mais jovens, advogados mais no início da carreira. E esses advogados, eles eram contratados para quê? Para fazer audiência. Porque esse escritório trabalhista em específico, como que ele ganhava dinheiro?
fazendo audiência e fechando acordo com as empresas. Eles catavam todo mundo por aí, qualquer pessoa que aparecesse na frente, eles pegavam todo mundo e entravam com várias ações trabalhistas contra as empresas. Tinham razão? Nem sempre. Mas, para evitar todo aquele transtorno, para evitar ter um processo judicial, a empresa muitas vezes acabava cedendo e fechando acordo. Tanto é que já teve audiência, inclusive, com esse escritório, a gente fechou acordo de R$200. Assim. Então, é um escritório focado em atender muitos clientes, receber um pouquinho de cada um e ter um monte de advogado para só ficar fazendo audiência o dia inteiro. Aí você imagina, né? Além de você ganhar pouco, você ainda faz audiência o dia inteiro, só faz a mesma coisa todos os dias, o dia inteiro. Será que isso é bom para sua carreira? Será que esse é o melhor que você pode extrair da advocacia? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que existem muitas oportunidades para os advogados recém-formados, principalmente. Porque a gente não tem, eu falo a gente porque eu me considero uma recém-formada. Eu me formei há pouco tempo. Eu não tenho nem 5 anos de experiência e 5 anos de OAB. Então, eu sou uma advogada recém-formada também. Eu me coloco na mesma situação de que muitos advogados. A diferença é que talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência, talvez eu tenha um pouquinho mais de propriedade para falar. Por quê? Porque eu tive essa experiência nesse escritório, eu saí e abri o meu próprio escritório. Não se sujeite a condições ruins de trabalho só porque você não tem experiência. Esse não é o motivo. Pode até ser que você encontre outros motivos. Tudo bem, mas por falta de experiência não pode. Isso eu não deixo, entendeu? Eu tô aqui para impedir que você cometa esse grande erro na sua carreira, na sua advocacia, tá bom? Estamos conversados? Estamos combinados? Eu espero realmente que você alcance o que você quer para sua advocacia. E ter uma experiência no escritório não vai te ajudar a chegar lá, infelizmente, tá? Beleza, então, mas por onde começar a estruturar o seu escritório de advocacia? Primeira coisa, você precisa saber quem é o cliente que você quer atender. Esse é um passo fundamental para você poder estruturar, para você poder abrir o seu escritório de advocacia. Por quê? Porque você vai começar a se especializar nesse cliente. Você vai especializar o seu escritório de advocacia em atender esse cliente, tá? Esse é o primeiro passo aqui. Depois disso, você precisa definir quais são os serviços que você vai prestar para esse cliente. Quando você for pensar assim, em quais serviços você quer prestar para esse cliente, pense sempre quais são os problemas que ele tem e como eu posso resolver. Como eu posso encaixar uma solução jurídica para esses problemas que esse cliente tem. É assim que você cria os serviços do seu escritório de advocacia. É assim que você define o que você vai fazer para os seus clientes, como você vai ajudar eles. Depois disso, aí vem a parte mais procedimental mesmo. Você vai montar um servidor para você, que é um local onde você vai armazenar os arquivos dos seus clientes. Você vai escolher uma plataforma para coletar a assinatura dos seus clientes. Você vai pensar aí quais são as ferramentas que você vai utilizar para atender esses clientes. E você vai estruturar a sua estratégia de prospecção. Se você souber quem é o seu cliente e quais problemas ele tem que você pode resolver, fica muito mais fácil estruturar uma estratégia de prospecção que vá direto ao ponto, que seja coerente com o que aquele cliente precisa, com onde aquele cliente está. Se você estrutura uma estratégia de marketing, uma estratégia de prospecção geral, que vale para todo mundo, pode até ser que você consiga clientes, mas vai ser muito mais difícil. Não vai ser tão assertivo. Então, já que você é dono do seu próprio escritório, que você pode decidir o que você quer fazer, comece escolhendo quem você quer atender e o que você quer fazer. É assim que você começa a abertura do seu escritório de advocacia. E quando é melhor abrir o seu escritório de advocacia? O melhor momento para você abrir o seu escritório de advocacia foi ontem. Tá? Se você acabou de se formar, já pegou a vermelhinha aí, o melhor momento foi ontem. O segundo melhor é hoje. Então, começa já a estruturar aí o que você quer fazer, para quem você quer fazer, e já começa a desenhar realmente o seu escritório de advocacia. E aos poucos, vai tirando todas essas ideias do papel. Nada de deixar só no planejamento ali, não. Vai para a prática também, tá bom? Senão,
nada funciona, senão você fica ali só admirando o papel bonito, o que poderia ser, mas vai continuar sendo só um sonho. Então, comece agora a abrir o seu próprio escritório de advocacia.